Bom, gente, então, bom dia a todos, mais uma vez, né? Nós vamos iniciar a nossa sexta discussão online, né, do grupo de pesquisa Kaizen, né? A gente, digamos assim, que carinhosamente nos apelidamos de grupo de pesquisa Kaizen, mas é um grupo de pesquisa de trabalho com a temática de qualidade, né? Tanto no âmbito do cuidado quanto do ensino de saúde. E aí resolvemos fazer essa programação, né, semanal, às sextas-feiras pela manhã, de modo a gente não se desconectar nesse período e estar discutindo, contribuindo com algumas discussões relacionadas à pesquisa científica. Para quem não acompanha, acho que todo mundo acompanha a gente lá no Instagram, né? A gente tem feito votações, né, dos temas em que as pessoas gostariam de discutir. E essa nossa reunião, ela é, digamos assim, que a última da sequência das votações que a gente já tinha feito, né? E aí, em breve, a gente deve estar divulgando uma nova enquete para definir os novos temas. Apesar de que hoje a gente vai trazer uma novidade com relação à reunião da próxima semana. Então, só explicando, né, tem algumas pessoas novas, só explicando como é que é a questão, né, que a gente se organiza durante essas reuniões online. Então, a gente inicia todo mundo junto, né, aqui com essa breve apresentação. Depois a gente vai para um momento em que a gente vai fazer uma apresentação dos slides, né? E aí a gente pede que nesse momento da apresentação dos slides, todo mundo se responsabilize por mutar os seus microfones, certo? Então, nesse momento, eu já peço que cada um já vá mutando os seus microfones para que quando a gente for para a apresentação, a gente não tenha problemas, né, com ruídos. E aí, depois que a gente terminar a apresentação dos slides, a gente volta para a tela inicial com todo mundo, e aí a gente começa a fazer a discussão, que é o momento mais importante, certo? Então, durante esse período da apresentação dos slides, eu peço que vocês vão anotando as dúvidas, se quiserem usar o chat também para já ir deixando registrado, perguntas, curiosidades, dúvidas, enfim. Depois, né, que acabar a apresentação, a gente volta para esse momento e é o momento de vocês participarem, é o que a gente, né, acha mais interessante desse momento da reunião, tá bem? Então, a gente vai iniciar agora a apresentação dos slides. Eu acho que todo mundo já está com os microfones escutados. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Então, um instantinho, sempre dá um delay até o meu... Pronto. Todo mundo vê a tela? Sim, estão vendo? Ok. Bom, né, então, o tema da nossa discussão de hoje, né, que foi votada lá nos nossas últimas enquetes, é pesquisa em base de dados, né, dicas. Então, a gente vai discutir um pouquinho hoje com relação ao levantamento, né, de estudos científicos em bases de dados, né, nos repositórios digitais. Entretanto, né, esse é um tema que ele é gigante, né? Tem muitas abordagens possíveis para a gente fazer com relação a essa temática. E por esse motivo, a gente resolveu subdividir esse momento em duas partes, né? Então, hoje a gente vai fazer a parte um e a próxima semana a gente vai fazer a parte 2. Então, hoje a gente vai trazer aspectos mais teóricos, que são importantíssimos que todo mundo se alinhe, né? A gente vai discutir o que é um descritor, o que é uma base de dados, o que é uma combinação, o que é um operador. Então, tem muitos aspectos teóricos que a gente precisa se alinhar em termos de vocabulário, para que a gente chegue na parte 2. A parte 2, que é a proposição da próxima sexta-feira, é a gente fazer algo bem prático. Então, a gente vai compartilhar a nossa tela e vai navegar nas bases de dados, né? Dando dicas para vocês de como usar filtros, de como usar combinações. Então, hoje vai ser um momento mais teórico, mas super importante para a gente se alinhar nesses vocabulários específicos da pesquisa em base de dados. E na próxima semana a gente faz o momento prático.
certo? Então, por isso que eu falei para vocês que ia ter uma novidade da próxima reunião, que a próxima reunião, na verdade, vai ser uma continuidade da de hoje. Então, hoje a gente vai começar falando um pouquinho, só permitir a entrada das pessoas, sobre bases de dados, né? O que são bases de dados, quais são as facilidades que elas nos oferecem. Qualquer pesquisa, né, qualquer trabalho científico, a gente necessita de um aprofundamento teórico acerca da nossa temática. Né? Então, digamos que o passo 1 de qualquer pesquisa, depois que você desenvolve, você define o seu tema, a sua questão de pesquisa, o seu objetivo, passo 1 de todas as pessoas é se aprofundar, né, nesse tema. Então, ler é muito importante, né, quando a gente fala em pesquisa. E aí a grande dúvida que a gente tem é o que eu leio, onde eu busco essa literatura, né? Como é que eu faço para acessar essa literatura de qualidade? Então, o que a gente fala é que hoje a gente vive, né, numa era, e isso é até um conceito bem difundido, que seria a era da informação, né? Hoje é muito fácil se acessar informação. E essa facilidade de acessar a informação, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque apesar dela ser extremamente benéfica, eu consigo acessar muito facilmente as informações, eu tenho um problema de acesso de informações de qualidade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho facilidades, eu tenho novos desafios. Eu preciso aprender a achar informações de qualidade, porque, né, todo mundo sabe, informação e conhecimento tem um grande limbo entre essas duas coisas. Então, como que eu acho informações de qualidade para embasar, né, o meu aprofundamento teórico? Essa é a grande questão. E hoje a gente tem muitas facilidades no acesso de informações de qualidade, sobretudo na área da saúde. É uma das áreas mais organizadas em termos de busca de dados. Então, hoje a gente vive uma era em que boa parte das produções científicas, elas estão disponíveis online, né, em sites que a gente chama de bases de dados. Então, as bases de dados seriam, né, de forma bem simplificada, os sites que reúnem informação de qualidade, informação decorrente de produção científica acerca de determinada temática. A gente colocou aí algumas, né, figurinhas, algumas logos que representam algumas bases de dados. Eu acredito que a maioria vocês já devem ter visto, né? Então, a Cielo, extremamente conhecida, né? Uma base de dados bem conhecida. A Lilacs, a BVS, a PubMed, né? O portal de periódicos CAPES, que a gente já falou uma vez, a gente vai voltar a falar hoje. E de forma provocativa, a gente deixou aí a figurinha do Google escolar, né? O Google acadêmico, que muitas pessoas têm um certo preconceito, se ele é uma base de dados ou não, mas é importante a gente lembrar que há uma grande diferença entre o Google, né, de acesso aberto, digamos assim, e o Google escolar, certo? Então, o Google escolar, ele traz sim um filtro de informações de qualidade e ele pode ser utilizado enquanto uma base de dados, certo? E, aliás, é uma das bases de dados bem interessantes de serem utilizadas porque reúnem várias outras, apesar de ter algumas dificuldades em termos de filtros, né? Mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, sintetizando, bases de dados seriam repositórios online que reúnem publicações sobre determinada área do conhecimento. É extremamente importante que vocês guardem essa informação. Nem todas as bases de dados trazem informações de todas as áreas de conhecimento. A gente tem bases de dados específicas, por exemplo, a BDENF, base de dados de enfermagem. Ela só vai trazer estudos relacionados à enfermagem. A gente tem base de dados da educação. Então, é importante, né, saber que, a depender da sua temática, você vai precisar definir isso, né, quais as bases você vai utilizar. E elas foram criadas, né, com o objetivo de disponibilizar em um único site centenas, na verdade isso é muito mais, milhares, né, de produções científicas, otimizando o tempo do pesquisador, né. Então, é uma grande facilidade, né, acho que algumas pessoas podem ter pego a era em que as bases de dados não eram tão comuns, e que a gente ficava, né, a nossa única opção eram as bibliotecas, né, presenciais, físicas. Né? Nesse momento, então, da pandemia, eu acho que a gente não consegue nem mensurar a importância das bases de dados online, isso é ainda maior. Mas, em termos de tempo, isso é o mais, né, digamos assim,
principal benefício mesmo, né? Eu sempre faço o exercício, né, com os alunos. Imagino que você precise reunir toda a informação sobre qualidade em saúde. Eu peço para você ir na biblioteca Zila Mamed, será que isso vai ser rápido, né? Mas reúna toda a informação sobre qualidade em saúde no Cielo. Se você digitar e der um clique, em poucos segundos isso vem para você, né? Então, é uma grande facilidade que o pesquisador tem, mas ao mesmo tempo, eu volto a dizer, ao mesmo tempo que as facilidades elas vêm, elas trazem desafios. Então, como é que eu uso essa facilidade da máquina, né, de forma mais inteligente? Essa é a nossa discussão de hoje, certo? Então, entendendo o que são as bases de dados, vamos agora para algumas dicas com relação ao acesso. Cris, está por aí? Pode liberar seu microfone. Cris? Alguém da notícia de Cris? Quer continuar, Théo? Todos me escutam, gente? Eu estou sozinha no mundo? Não, todos me escutam, ok. Então eu vou continuar, certo? Quando o Cris chegar, dá aí um oi que aí eu falo. Bom, com relação ao acesso... Ela não está conseguindo acessar o microfone, Pétala. Tá. Então eu vou Isso. continuar, certo? Então, com relação ao acesso às bases de dados, né, a gente vai retomar uma discussão que a gente já fez no encontro anterior, mas que é super importante da gente sempre tá enfatizando, até porque tem algumas pessoas que não estavam nos encontros anteriores, que é com relação a como acessar, né, de forma correta essas bases de dados. Em geral, né, a gente tem isso muito comumente sendo divulgado, que é a questão do acesso gratuito, né? Então, a gente já comentou em alguma outra reunião que lá nas metodologias das revisões de literatura, ou nas metodologias, né, dos TCCs, das dissertações e teses, enfim, quando as pessoas elas vão descrever como que elas acessaram as bases de dados, em geral elas colocam que o critério que foi utilizado, né, para escolher um artigo, o critério que foi utilizado para, digamos assim, selecionar, né, o critério de inclusão da seleção dos estudos, é a questão da gratuidade, né? Então, foram lidos, foram selecionados os estudos que estavam disponíveis online gratuitamente. E aí a gente sempre traz essa discussão, que é muito importante que todos saibam, que essa gratuidade ela é uma ilusão, certo? Então, existe sim a forma da gente acessar essas bases de dados enquanto pessoa física, né? Então, eu, enquanto Pétala, acessar, a Herta, enquanto Herta, acessar, e Raiz, enfim. Que seria lá na minha casa, né? Sem fazer login, nada, eu digito lá no Google, Cielo, abro a Cielo, faço lá a minha pesquisa, e aí os artigos que vão vindo eu vou selecionando. Se eu fizer dessa forma, de fato, você só vai conseguir acessar aquilo que está gratuito, certo? Mas essa gratuidade, gente, ela é relativa. Por quê? Porque as instituições de ensino, elas têm, digamos assim, alguns convênios com certas bases de dados, de forma que elas pagam esse convênio para que a sua comunidade científica tenha esse acesso pago pela universidade, não gratuito, né, aos artigos disponíveis nessa base de dados, certo? Então, esse acesso gratuito, vejam, né, se eu estou acessando enquanto Pétala é uma coisa, se eu estou acessando enquanto docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
é outra coisa totalmente diferente. Porque se eu fizer esse login enquanto docente, eu vou ter acesso a tudo aquilo que é disponibilizado pela UFRN, né, para que eu tenha maior qualidade nas minhas pesquisas. Por esse motivo, certo? Nunca a gente deve acessar, isso se vocês tiverem, né, vínculo a uma instituição de ensino, nunca a gente deve acessar as bases de dados a partir do Google, certo? Essa é a primeira dica. Todo o acesso às bases de dados precisa ser via portal de periódicos CAPES, porque é pelo portal de periódicos CAPES que eu consigo logar enquanto comunidade científica da universidade que eu faço parte, e aí sim ter acesso a todos os artigos que são conveniados a essa universidade, certo? Então, a ilusão do acesso gratuito é a primeira coisa que a gente tem que esquecer. Cris, voltou? Veja o Cris. Quer continuar? Voltei. Pronto. Me escutam? Desculpa, falha técnica. Bom, enfim, como o Pétala já falou, né, toda pesquisa, se a gente for fazer uma pesquisa mais aprofundada ainda, se uma revisão de escopo, por exemplo, se a gente digitar a temática que a gente quer pesquisar via Google, vão vir artigos científicos. Entretanto, é mais confiável e dará uma margem infinitamente maior de artigos se nós acessarmos via periódico CAPES e ainda via a comunidade federada, né, que é o acesso via café. Só contextualizando um pouco, o Periódicos CAPES, eu fiz uma pesquisa rápida no histórico dele, ele data do ano 2000, então ele foi criado, né, para facilitar realmente esse acesso virtual às bases de dados, como se fosse como ele é, né, um catálogo virtual de todas as temáticas possíveis e imaginárias, né, artigos científicos, enfim. E ele data do ano 2000, é uma ferramenta essencial para a pesquisa científica, e como já foi falado anteriormente, muitas pessoas que fizeram a pós-graduação nessa época anterior, né, de 2000, 1990, eles pesquisavam via física. Hoje em dia, eu não consigo me imaginar indo, como o Pétala falou, na Zila Mamed buscar uma temática. Meu Deus, eu acho que passaria anos lá dentro para refinar tal assunto. E hoje em dia, com o acesso a essas temáticas, né, essas bases de dados, com um clique a gente consegue realmente fazer e ver tudo. Pronto, então, através dos periódicos, né, a gente entra e consegue acessar fielmente a base de dados que nós queremos buscar a temática. Se a gente digitar, logicamente, Lilacs ou Cielo no Google, ele vai nos direcionar para a página. Entretanto, vai ser aquele acesso limitado, vamos dizer assim, diferentemente quando a gente loga da instituição, né, que paga para a gente ter um acesso maior a esses artigos científicos. Pode passar, Petra. Então, a gente digita via Google Periódicos CAPES, vai ser o primeiro site, geralmente, que aparece. Pode passar. A gente entra na página e, se nós quisermos navegar pelo periódico pelos periódicos CAPES, nós podemos. É só digitar lá, ele tem a pesquisa por temática, assunto e base de dados. Entretanto, ele vai refinar de uma forma geral, né? Ele não vai nos dar o acesso profundo que a Via Café nos disponibiliza, que é o acesso, tem a parte do acesso livre, que a gente vai com a temática de uma forma geral, né, a gente sem estar logado no da instituição. E tem o acesso via café, que é um espaço da comunidade acadêmica federada, e ela nada mais é do que uma gestão de identidade da instituição de ensino que você está. Então, para você navegar via Periódicos CAPES e via café, né, da comunidade federada, nós clicamos lá na parte do café, lá em cima, no acesso café, como está mostrando aí no slide. Quando clica, ele vai redirecionar diretamente para essa página,
e basta que você acesse com o login da instituição, no nosso caso, a UFRN. Clicando na UFRN, ele vai aparecer aquela parte de login e senha semelhante ao do SIGA. Então, você vai colocar o login e a senha do SIGA, né, da instituição. Quando você coloca e aperta login, ele vai já direcionar para a sua página de identidade, que você é filiado à universidade, vamos dizer assim, né, que dá as informações que você tem direito ao acesso a esse espaço. Clica em aceitar nessa página, e aí ele já direciona, tanto com o seu nome, lá em cima, como já vem o login pela UFRN. Você, buscando base de dados ou uma temática por esse acesso, é completamente diferente de você colocar via acesso livre, porque ele dá um acesso ainda maior. Por exemplo, a gente colocou o exemplo de buscar por base, nesse daí. Clica em buscar por base, quando a gente digita, por exemplo, a base de dados Cielo, ele vai nos direcionar para inúmeras bases de dados da Cielo, né? E a gente clica na que a gente escolhe, né? Na que a gente quer direcionar, né? Outro fato também, se a gente buscar essas bases de dados, já fiz o teste, sem estar logado pelo espaço café, ele só vai nos destinar a 4 bases de dados. Dessas, da Cielo, né, por exemplo. Dessas daí, fica muito restrito o acesso a essas temáticas, aos artigos. E com o da universidade, como é uma via já que é direcionada, ele acaba expandindo ainda mais. É isso? Agora sou eu, né? Bom, então, assim, após toda essa discussão que as meninas introduziram com relação a que a gente já faz a revisão acerca dessa necessidade de acessar as bases pelo portal de periódicos CAPES, mas com o login da universidade, a gente entra agora em dicas sobre a busca nas bases de dados. Então, depois de selecionar as bases de dados adequadas para o seu estudo, que isso precisa estar contido lá no seu protocolo de pesquisa ou até no seu planejamento, a gente passa agora para algumas dicas, tá, dessa pesquisa nas bases. Inicialmente, a gente se depara com uma base e aí a gente diz, meu Deus, o que eu vou digitar nos espaços de busca? Porque eu digitei o nome da base, apareceu. E aí, o que eu digito nos espaços de busca? A gente precisa, nesse momento, resgatar todas aquelas reuniões anteriores que a gente já teve, quando tratou-se da consistência interna, né, do nosso estudo, que, muito provavelmente, aquilo que está no nosso título e no nosso objetivo vai resultar no que a gente quer pesquisar. Então, a gente entra para uma esfera de buscar as palavras-chave que possam resumir aquele nosso estudo. Então, o que é que vai digitar nesses espaços de busca? Nada mais, nada menos do que palavras ou termos que possam trazer o que a gente está pretendendo estudar. Contudo, sempre a gente que vai fazer qualquer trabalho, a gente tem que, assim, faz um resumo e tem que colocar as palavras-chave. Palavras-chave como palavras que venham a resumir aquilo que a gente está tratando, né? Com relação na área da saúde, então a gente tem uma diferenciação, né? Não só na área da saúde, mas na ciência como um todo, as palavras-chave e os descritores, né? Pode passar, Pétala, por favor? Então, desculpa, volta só um minutinho. Como nesse exemplo desse artigo que nós temos aqui, um artigo original, ao final do resumo, aparecem lá aquelas palavras-chave, geralmente em número de 3 ou 5, a depender da revista, ou mais, a depender da revista, que possam resumir ou sintetizar aquilo que a gente está pretendendo estudar, tá bom? Você pode passar. E aí, os descritores nada mais são do que palavras-chave padronizadas.
né? Então, quando eu penso no meu objeto de estudo, eu tenho as palavras que podem resumir aquele meu estudo. Contudo, descritores são palavras-chave que já estão padronizadas, tá? Na área da saúde, nós nos baseamos, né, pelo vocabulário estruturado e trilingüe dos DECs, que a gente chama bem assim, que são os descritores em ciências da saúde. Como as meninas falaram anteriormente, a área da saúde, ela tem eu posso dizer até assim, uma robustez maior nessa questão de indexação com relação a descritores, né? A gente percebe isso, se a gente vai ler estudos de outras áreas, nem sempre eles mostram com tanta clareza, com tanta coerência, essa questão das palavras escolhidas. Às vezes a gente pensa muito mais como palavras aleatórias, e não como palavras que são padronizadas realmente, que independente de onde eu estiver pesquisando, aquele termo vai resultar naquilo que eu estou pretendendo estudar, tá? Então, os DECs, eles foram criados pela Bireme, para servir como uma linguagem única na indexação de artigos de revistas científicas, mas também de livros, anais de congressos, relatórios técnicos e outros tipos de materiais, assim como para ser usado, né, na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes de informações disponíveis na BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, como na Lilacs, Medline, entre outras. Então, se eu vou fazer uma pesquisa que busca informações, trabalhos, estudos, não necessariamente apenas artigos científicos, mas nessas bases, né, eu vou precisar de termos ou palavras que possam ajudar a recuperá-los, tá? Pode passar, Pétala, por favor? E aí, como consultar ao DEX, né? Eu acho que todos nós, quando orientamos um trabalho, a primeira coisa que a gente fala para os nossos alunos, quando ele está lá na fase do planejamento, que vai fazer o seu protocolo e vai definir, até porque uma das etapas para constar num protocolo, especialmente em se tratando de uma revisão, são os descritores. Que descritores serão utilizados para essa busca? Então, a consulta aos descritores, ela é feita através dos DECs, né? Se você coloca aí no Google, dá o Google rapidamente com DECs, você vê esse ícone que está aí, nesse segundo, né? O DECs, Descritores em Ciências da Saúde. Ao clicar nesse espaço, pode passar, a gente remete a essa página da BVS DEX, né, com a consulta aos DEX. Então, essa opção de consulta aos DEX é uma forma fácil de nós sabermos se aquele termo que eu elegi lá no meu título, no meu objetivo, que é o meu tema, o meu objeto de estudo, se ele consta como cadastrado, ou, como a gente pode dizer, controlado, né, um descritor controlado, se ele está indexado ao DEX, junto ao DEX. Pode passar. E aí a tela é muito simples, quando a gente clica lá no Consulta ao DEX, ele remete a essa segunda tela, que aí eu posso fazer a consulta por essa palavra ou pelo descritor exato, tá? Então, a gente falou lá no início que ela é uma indexação trilingüe, então se você observa aí, eu tenho tanto a língua inglesa, espanhol ou português. Então, essa consulta por palavra, ela vai me remeter aos resultados. Então, como exemplo aí, a gente quer pesquisar a expressão, né? Vou digitar aqui, gestão hospitalar. Então, quando eu boto essa consulta lá no DEX, gestão hospitalar, ele me remete à administração hospitalar. Isso significa que gestão hospitalar, ele não é cadastrado? Não, isso significa que gestão hospitalar, ele entra como sinônimo, ele é um descritor sinônimo de administração hospitalar, tá? As meninas podem falar um pouco melhor depois, mas, a meu ver, ele está como descritor controlado. Não necessariamente ele está aparecendo no nome gestão hospitalar, mas ele consta como administração hospitalar, sendo sinônimo de gestão hospitalar, tá? Pode passar? E aí, gente, quando nós vamos para a base pesquisar a partir de descritores, é que a gente chega onde começa-se a ver o refinamento maior dessas nossas buscas. Por quê? Eu posso pesquisar a partir de um único descritor. Eu posso pesquisar a partir de uma busca mais geral.
Então, se eu jogo um único descritor ou uma única palavra lá na minha base, eu posso chegar a resultados que são muito vastos e muito amplos, que nem sempre são representativos daquilo que eu estou querendo estudar, tá? Então, eu posso buscar a partir de um descritor, uma busca mais geral, ou a partir de uma combinação de descritores, que é geralmente o que se processa em uma pesquisa em bases de dados, em uma revisão, quer seja uma revisão do escopo, quer seja uma revisão integrativa, ou outros tipos de revisões, onde eu combino descritores ou combino palavras indexadas, tá? Para fazer uma busca mais específica. Contudo, para que eu faça essa busca mais específica, eu não posso estar trabalhando isso lá no formulário geral, tá? De uma busca por um único descritor, por uma única palavra. Eu tenho que usar a estratégia de busca avançada dessas bases. Toda base, quando você clica, ela vai dar apenas um espaço. E aí você tem que buscar nesta base aonde é que é a busca avançada, que é para você poder combinar estes descritores. Lembrando que a combinação desses descritores, ela precisa estar acompanhada dos operadores booleanos, que geralmente o que é que nós utilizamos? O AND, o OR ou o AND NOT. Então, eu tenho que dizer, desculpe o inglês, eu tenho que falar se eu quero que esses descritores estejam juntos, então eu coloco este e aquele, ou se eu quero que um descritor exclua o outro, eu quero este ou aquele. Ou ainda, eu quero este e aquele não, tá? Então, seria esse AND NOT, né? Mas, de uma forma geral, pode passar a pétala, por favor? Quando nós pesquisamos, então, um exemplo aqui de uma pesquisa na Lilacs, né? Se eu coloco gestão hospitalar, aquele termo que nós pesquisamos anteriormente e vimos que ele é um descritor sinônimo de administração hospitalar. Se eu jogo ele na pesquisa simples da Lilacs, ela vai me resultar aí em 971 referências. Isso quer dizer que são 971 artigos? Não, porque ele aqui recupera textos, manuais, teses, dissertações, depende da base, aquilo que ela vai trazer, tá? E aí, essa busca, ela não está refinada, é uma busca que está ampla, geral. Eu posso querer olhar esses 971? Posso, mas eu posso querer refinar mais esses 971. E aí, para refinar, eu posso fazer o cruzamento de gestão hospitalar com unidade básica de saúde, por exemplo, tendo sempre o cuidado de procurar esse segundo descritor, se ele também é um descritor controlado, se ele também já está indexado ao DEX, tá? E aí, quando eu restringo um pouco essa busca, e aí eu faço essa combinação avançada, eu já resulto em apenas duas referências. Então, a gente vê que isso limita e reduz muito a amostra que a gente vai ter, né, após essa busca. Lembrando que, em algumas vezes, a gente vai precisar fazer um exercício de estar sempre procurando qual é o descritor que melhor se aproxima, sempre priorizar pelos descritores que estão cadastrados no DEX, mas nem sempre aquilo que a gente vai estudar vai estar cadastrado. Então, quando não está cadastrado como descritores em ciências da saúde, nós precisamos justificar na metodologia que estamos utilizando descritores não controlados, ou seja, que eles não estão cadastrados no DEX. Eu não sei se essa é a terminologia que a gente usa ainda hoje em dia, descritor controlado e não controlado, ou se tem uma outra mais moderna, mas geralmente a gente utilizava o termo descritores não controlados para se remeter àquelas palavras-chave que representam o nosso estudo, mas que não estão cadastradas no descritores em ciências da saúde. Tá? Então, essa foi um exemplo na busca na Lilacs, e agora essa outra, uma busca avançada na Cielo, né? Se você lança lá na Cielo, você tem que buscar aí nesse ícone onde a setinha está apontando para você fazer a pesquisa, tá? E aí, nesta pesquisa, você já vê que as casas, elas estão aparecendo, né, para você digitar os descritores. Uma coisa que, às vezes, mais à frente, eu acredito que a gente vai explicar isso nas próximas reuniões, mas às vezes, se você digita
não sei se é um bug do sistema ou o que é. Às vezes você digita o termo e ele não traz aquilo que você quer. E quando você copiava e colava lá do Dex, ele aí trazia. Então, não sei se isso é só um erro do sistema. Mas aí a gente já vê. Eu posso buscar esses trabalhos, esses artigos, e aí já percebam que aqui nesse cantinho onde aparece a palavra AND, já está selecionado qual é o operador booleano. É o mais comum a gente usar o AND, quando a gente busca uma combinação de mais de um descritor. Mas pode ser que naquele exemplo lá que eu estava pesquisando, gestão hospitalar, unidade básica de saúde, eu precisaria colocar um AND not, farmácia ou hospital, para poder excluir aqueles estudos que eu não quero trazer. Tá? Então, isso aí seria um exemplo de busca avançada na Cielo, e aí um exemplo de busca avançada na BVS, né? A gente tem aí esta tela da BVS, e embaixo sempre você vai buscar, e é muito fácil de achar, aonde é o formulário de busca avançada, tá? Então, aí embaixo do termo pesquisa, você clicaria nessa busca avançada, e ele, do mesmo jeito, remete aos espaços para que você busque. Sempre lembrando que aí os filtros serão explicados mais à frente, né? Em outros estudos, a gente não vai entrar nisso, mas é uma forma de vocês observarem que a gente, cruzando mais de um descritor, mais de uma informação, a gente pode chegar a um resultado mais refinado. Só fazer uma comparação aqui, que eu sempre me faço isso quando a gente está trabalhando no descritores de ciências da saúde, quando eu estou pensando neles. Vocês deram um exemplo, as meninas deram um exemplo de que antigamente a gente precisava ir numa biblioteca e chegar lá e pesquisar naquela imensidão. Quem é a pessoa na biblioteca que domina aquela imensidão? É o bibliotecário. Por quê? Ele tem um sistema ou o bolsista, a pessoa que trabalha ali dentro, porque ele tem um sistema de codificação, um sistema de indexação muito correto na cabeça dele. Então, os DEX, eles são uma forma de fazer com que todos nós tenhamos acesso a encontrar aquelas informações sem que a gente precise estar conhecendo todos aqueles indexadores. Então, a gente pode pesquisar nos DEX puramente se a gente faz uma pesquisa anterior. Então, é um sistema de indexação que facilita o nosso trabalho e que, na verdade, ele é imprescindível quando a gente está trabalhando com revisões, tá? Ok, gente. Então, só para finalizar, né, essa nossa discussão um pouquinho mais teórica hoje, mas extremamente importante em termos de alinhamento teórico, existe uma grande dúvida, né, que paira a cabeça das pessoas, né, com relação à escolha das bases de dados, né? Às vezes as pessoas ficam se perguntando, mas quantas bases de dados eu preciso para minha revisão de literatura, né? Quais eu vou escolher? Na verdade, né, toda vez que a gente fala em um estudo científico, esse aspecto mais reducionista de quantidades, né, isso é algo que a gente sempre vai querer se afastar. A gente sempre quer, né, digamos assim, focar na qualidade do seu estudo. Então, você precisa de bases suficientes que lhe deem, né, um subsídio teórico adequado para a sua temática. Mas, pensando, né, em dar algumas dicas para vocês, para também não ficar, né, nesse vazio, a gente, né, elencou, digamos assim, os 4 critérios principais para que você faça a escolha das suas bases de dados. A primeira coisa, gente, não sei se vocês notaram quando a professora Cristiane estava, né, apresentando, ela colocou, né, que existem 2 formas de a gente acessar as bases de dados lá no Periódicos. Ou a gente digita o nome, né, Cielo, aí ele já vem mais direto, mas a gente também pode escolher a letrinha, né? Então, eu quero todas as bases que começam com a letra S. Depois experimentem, né, abrir o portal do Periódicos CAPES e façam essa lista. Eu quero ver todas as bases que o Periódicos CAPES tem que começam com a letra S. Vocês vão ver que só com a letra S tem mais de 100 bases, né? Então, assim, a quantidade de bases de dados disponíveis atualmente é gigante. Então, a gente colocou essa figurinha aí, né, da questão do menu, né, porque, de fato, é um cardápio que você se perde, né, dentro dessas escolhas. E quando a gente fala em bases de dados, lembrem que as bases de dados não são apenas bases de artigos, né?
A gente tem as bases para selecionar artigos? Tem, né? São as que, na verdade, são mais utilizadas. Mas lembrem que a gente também tem, a depender do tipo de revisão que a gente vai fazer, as bases de dados de busca na literatura cinzenta, né? O que é a literatura cinzenta? Repositórios de teses e dissertações, que a depender do seu tipo de pesquisa, ler teses e dissertações que não estão indexadas nessas bases, né, de artigos científicos também vai ser importante, né? Então, pensando em busca na literatura cinzenta, a gente teria mais uma infinidade de bases por continente do mundo, né? Então, o cardápio é gigante, né? E aí é que a gente pode correr o risco de se perder ou escolhendo muitas bases ou poucas bases ou fazendo escolhas que vão lhe dar retrabalho, né? Então, a gente precisa pensar nesse planejamento da escolha da base com um pouquinho mais, né, de, digamos assim, critérios. E quais seriam esses 4 critérios que a gente vai dar de dica para vocês? O primeiro critério, gente, é com relação à temática estudada, certo? Então, a professora Raíssa, ela falou, né? A primeira coisa é você resgatar a sua consistência interna. De fato, esse é o primeiro elemento. Lembre do seu tema, lembre da sua questão de pesquisa, lembre do seu objetivo. Então, aí você vai ter muito claramente a área de conhecimento que você quer estudar, certo? Então, digamos que eu estou fazendo uma pesquisa, né, sobre educação na área da saúde. Então, a minha temática é educação na área da saúde, certo? Multiprofissional. Por esse motivo, né, eu vou buscar bases de dados que tragam estudos de diversas áreas de conhecimento e aquelas bases de dados específicas da área da educação. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, seria uma contradição se eu não incluísse na minha busca a base de dados ERIC, que é uma base de dados de educação na área da saúde, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é com relação à temática. Então, as bases de dados escolhidas precisam ser representativas da sua temática, certo? Nesse mesmo exemplo que eu dei, talvez não fosse interessante eu usar a BDEMP, porque eu quero ver estudos de todas as áreas de conhecimento. E a BDEMP está dentro de outras bases, que é outra coisa que a gente vai falar também, certo? Então, o primeiro critério, o critério número 1, é temática estudada, certo? Trace qual é a sua área de conhecimento, né? Qual é o seu tema, qual é o seu objeto de estudo, e escolha as bases que são coerentes com essa temática. A segunda coisa, né, o segundo critério para escolher as bases de dados é qual o material que você vai querer ler, certo? Então, não sei se vocês lembram da nossa reunião do protocolo de pesquisa, mas um dos, né, elementos iniciais que eu preciso traçar é a minha população, né? E pensando em revisão de literatura, a população é quais estudos você vai ler. E aí você precisa pensar e justificar isso também, né? Não é uma coisa também aleatória. Mas digamos que eu vou ler apenas pesquisas, certo? Então, eu quero ler pesquisas em formato artigo, dissertação e tese. Eu coloquei isso como um critério de inclusão lá da minha revisão. Se você quer ler artigos, dissertações e teses, você vai precisar tanto de bases de dados de artigos, quanto de bases de dados de dissertações e teses. Na minha pesquisa também vai ser muito importante eu ler manuais do Ministério da Saúde. Então, você vai ter que incluir uma base de dados do Ministério da Saúde, certo? Então, vejam que o material escolhido, que é aquele que você definiu nos seus critérios de inclusão, também vão lhe dar a ideia de quais bases de dados você vai precisar acessar, certo? Então, se você colocou que precisa acessar materiais do Ministério da Saúde, dissertações e teses e artigos, e você me fala que utilizou só a PubMed, tem uma contradição, certo? Então, vejam que tudo isso precisa estar coerente, né, entrelaçado. Aquilo que você planejou tem que ter coerência com as bases de dados escolhidas, certo? O terceiro critério é com relação ao tipo de revisão, certo? E aí, quem não pôde participar da nossa discussão sobre tipos de revisão de literatura, lá no nosso Google Classroom está gravada, né, essa reunião, vocês podem acessar, mas a gente discutiu naquele dia que tem alguns tipos de revisão que eles são mais rigorosos metodologicamente, que seguem referenciais de instituições internacionais, e por esse motivo nos exigem, né, uma maior gama de bases de dados necessárias
né, sobretudo de outras línguas para além do português, que isso é muito importante quando a gente fala em revisão de literatura, né? E aí, a depender do tipo de revisão que você está utilizando, você vai precisar ter um referencial que se adeque às escolhas das bases de dados, certo? Então, o tipo de revisão também é um elemento importante, ok? Para vocês definirem as bases de dados que vocês vão utilizar. E o último elemento, né, que a gente colocou aqui como um critério para vocês terem esse cuidado quando forem escolher as bases, gente, é fazer uma escolha inteligente. Porque hoje existem bases de dados que reúnem várias outras bases de dados dentro dela, certo? Então, por exemplo, eu vou utilizar a PubMed. Aí eu coloquei lá no meu estudo que eu vou pesquisar na PubMed e na Medline. Mas, se você fizer uma pesquisa um pouquinho mais avançada, você vai ver que a Medline está dentro da PubMed. Então, não tem para que eu acessar as duas. Eu acesso a que está as outras dentro, certo? Então, quando vocês forem escolher as bases de dados, dá uma entrada no site das bases de dados e vê quais as outras bases ela inclui dentro dela, certo? Para vocês não terem retrabalho, ok? Então, por exemplo, eu vou utilizar a BVS e a Lilacs, mas a Lilacs está dentro da BVS, para que você vai usar as duas, certo? Então, sempre procurem, né, dar uma pesquisada em termos de quais as bases estão incluídas dentro das outras. E, obviamente, o que a gente vai sugerir para vocês é escolher umas bases de dados mais gerais, que vão lhe dar, né, um quantitativo mais interessante de estudos, certo? A gente imagina, então, que esses 4 critérios, eles são, digamos assim, a tendência número 1, né, para a gente escolher as bases de dados de forma coerente com aquilo que você planejou, certo? Vocês devem ter notado que absolutamente todos os nossos encontros online, se tem uma coisa que a gente sempre fala, é planejamento, certo? Então, pesquisa científica exige um processo de planejamento. E a escolha das bases de dados está dentro dessa etapa fundamental, que precisa ser coerentemente traçada, né? Que precisa ser traçada a partir de critérios científicos, certo? Como todas, né, que participaram da apresentação hoje falaram, aproveitem, né, a área da saúde, ela está muito bem estruturada para pesquisa, né, de literatura. A gente tem uma base de dados só de descritores, a gente tem um periódico CAPES que, né, junta as bases de dados, então a gente tem isso tudo muito bem formalizado, estruturado, sistematizado. Então, a gente precisa fazer o quê? Aprender a utilizar essas ferramentas, né, com todas as facilidades que elas nos oferecem, para que a gente não se perca naquele menu também, né? O menu, ele é gigante, então a gente precisa aprender a ter critérios, né, baseados no nosso planejamento para escolher os descritores de forma coerente, certo? Definir como que a gente vai combinar esses descritores, que aí no final, quando a gente for para o diálogo, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E escolher as bases de dados de forma coerente também. E aí, né, quando a gente for para as bases de dados propriamente dito para fazer a pesquisa, aí a gente vai ter algumas outras dicas que a gente resolveu deixar para a parte 2, né, porque elas são bem específicas, que é o uso dos filtros nas bases, né. Por vezes, quando a gente vai fazer, né, a busca nas bases de dados, a gente coloca lá na nossa cabeça, está perfeito aquela combinação, né? Então, eu vou combinar a gestão hospitalar, comunidade básica, vai dar tudo certo, maravilhoso. E aí dá aquela taquicardia, né, antes da gente apertar no botão pesquisar, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente apertar no pesquisar. E aí eu posso ter 2 caminhos possíveis que, na minha cabeça, são igualmente desesperadores. Quando eu aperto no botão pesquisar e não vem nada, né, aí desespera, o que eu faço? E quando eu aperto no botão pesquisar e vem 100 mil estudos, também desespera, né, o que eu faço? Então, esse planejamento, ele pode ser fundamental e vai ser fundamental para essa hora de apertar no botão pesquisar, e se você foi por um caminho ou por outro, aí você se pergunta, o que eu faço agora? Né? Então, eu tive muito, eu não tive nenhum. O que eu faço agora? Aí, esse que eu faço agora vai ser a nossa parte 2, certo? Vai ser na próxima sexta-feira, que a gente vai dar algumas dicas de como vocês utilizarem os filtros das bases de dados de forma coerente, certo? E a última dica final é com relação ao registro, certo? Então, busca de literatura, gente, é uma coisa que vocês têm que estar ali do lado registrando, né? Porque, como a gente comentou,
As bases de dados, elas são repositórios online. Repositórios online, eles são atualizados diariamente, né? Então, você precisa registrar tudo muito bem na sua metodologia. Qual o dia que você fez a sua busca, qual a hora que você fez a sua busca, quais foram os descritores que você utilizou, quais as combinações, quantos vieram, quais os filtros que você aplicou. Então, tudo isso precisa ser registrado, certo? Então, a questão da receita do bolo, né, de uma revisão de literatura é extremamente importante, né, na hora de analisar a qualidade dessa busca, certo? Bom, então agora vamos para a parte 2. Eu vi que o chat bombou, né, durante a apresentação hoje, só não li nada ainda, porque eu estava prestando atenção nos slides. Mas agora a gente vai ter a oportunidade do diálogo, né, que acho que é o que resume essas discussões online que a gente está propondo pelo grupo de pesquisa. Então, né, pensando aqui nessa concepção, aprendemos quando compartilhamos experiências, vamos para essa etapa. Vamos lá, todos voltaram. Eu vi que Theo acompanhou o chat, né, Theo? Theo foi o do chat. Então, vamos lá, Theo. Você quer compartilhar com a gente o que aconteceu aqui? Deixa eu colocar aqui duas coisas. Vá. Sim. Eu coloquei alguns direcionamentos aqui, mas eu falei aqui que era melhor a gente expor e falar que talvez melhorasse um pouco as dúvidas. A primeira dúvida que o pessoal teve outros, né? Era sobre a questão do acesso ao periódico. Isso, acesso ao periódicos CAPES. Se você não tiver vinculado a alguma instituição, como é que pode ser isso, né? Então, você pode o periódico CAPES, desculpa que a Agatha entrou aqui, do periódico CAPES, você tem a possibilidade de trabalhar ela de forma gratuita. Contudo, quando você entra no periódico CAPES, você pode entrar com o IP da instituição de ensino, e aí, por exemplo, se tem acesso ao SIGA, o SIGA ele dá as orientações para você fazer a configuração do seu navegador, colocar o IP da instituição de ensino, e aí você vai ter um resultado quando você for pesquisar. Se você fizer o acesso, como a gente colocou hoje, pela plataforma Café, colocando o login, no caso da gente, o FRN, SIGA, ou outras instituições que trabalham com o SIGA, né? Então você vai ter um outro tipo de acesso também vinculado à instituição de ensino, como as meninas já colocaram, né? Então, isso quer dizer que a instituição está pagando para a gente ter artigos científicos que só pode ter acesso pago, se você pagar. Então, resumindo, você pode ter o acesso gratuito, você pode fazer a pesquisa de acesso gratuito. Contudo, ela não vai dar o mesmo resultado de acesso a IP ou login de instituições de ensino. Os resultados serão diferentes, não é errado. Né? Eu até esqueci de colocar lá no chat, mas o resultado ele é diferente. O que isso quer dizer? Que o acesso de forma gratuita, ele não dá a mesma expansão do acesso vinculado. Então, quando a gente vai descrever um artigo científico, aí, se a gente usou o acesso gratuito, é interessante que a gente descreva que a gente usou o acesso gratuito. É melhor que a gente faça o possível para ter o acesso pela instituição de ensino. Então, e aí, como é que eu faço para ter acesso à instituição de ensino? Pelo SIGA a gente tem, se algumas instituições privadas também têm esse acesso, e aí você pode tentar, você pode ver com a instituição de ensino a questão do acesso da instituição via o periódico. A outra foi que o pessoal perguntou, teve alguém que entrou aqui sobre o Google Classroom. Nutri José Maria Batista, mas já saiu. Eu não sei se é a minha orientanda, que ela disse, sou do MP desde o FRN. Como eu não vi Carla aqui, eu não estou vendo aqui na descrição. Carla, se você estiver por aí, diga que você está, porque eu não sei se aqui é outra pessoa. Carla está aqui. Ela está perguntando sobre o... Pronto, então essa já é outra pessoa do MP também. Meu Deus, isso vai dar... Enfim. Pronto, valeu, Carla. Então, o que acontece? Então, você o acesso ao Google Classroom, o acesso ao Google Classroom, né? Então, você tem que ter um acesso a uma conta Google, né? Essa conta Google vai lhe dar o acesso ao Classroom, você pode acessar via, né, colocar no Google mesmo, Google Classroom, como alguém já explicou aqui, deixa eu ver, enfim. Ou você pode ir para o íconezinho, né, do lado direito,
quando você clica para ter acesso aos ícones aos produtos da Google, e lá vai ter um íconezinho parecido com o bichinho da sala de aula. Quando você clica, né, então você tem acesso ao Google Classroom. Se você já estiver cadastrado na sala de aula, por exemplo, do CAIS ou de outro curso, vai aparecer lá o acesso à sala de aula. Se você ainda não estiver, e aí for ser cadastrada no CAIS, ainda tem algumas coisas, né, Pétala, com relação a isso, e Pétala pode explicar com relação à participação do grupo, aí você vai poder ter acesso à sala de aula do Kaizen, tá bom? Deixa eu ver aqui, Débora Valesca, mas de toda forma não implica de publicar os artigos se tratando de instituição, vínculo, não entendi a pergunta, Débora. Eu acho que eu entendi, Mas de toda forma não implica. Diga aí, responda, então. Pronto, é com relação ao acesso CAF, né? Então, eu não tenho vínculo com alguma instituição, então eu não vou conseguir fazer esse login, né? Olha, gente, esse login do acesso CAF é só quando eu não estou nas dependências da UFRN ou de alguma instituição, que obviamente é a nossa situação atual, certo? Mas quando, né, no mundo longe e distante, né, a quarentena acabar e vocês puderem ir até o UFRN, quando vocês estão nas dependências da UFRN, mesmo que você acesse com seu computador pessoal, quando vocês acessarem o portal de periódicos CAPES, de forma automática ele já vai estar logado, certo? Então, existem duas formas de acessar o periódicos CAPES logado pela UFRN. O primeiro é estando em casa, e aí segue aquele passo a passo que a professora Cristiane falou, mas para isso você precisa de um login e senha dessa instituição, né? E a outra forma de acessar o periódicos CAPES cadastrado numa instituição é você acessar o periódicos CAPES nas dependências dessa instituição, tá certo? Mas, Pétala, isso vai, digamos assim, contribuir para que os meus resultados não sejam de tão qualidade? Na verdade, você vai perder muitos estudos, porque sim, existem muitos estudos internacionais que são pagos, certo? A questão do acesso gratuito, isso ele é bem característico das revistas brasileiras. Então, e quando a gente fala em literatura científica, quando você exclui a língua inglesa, você está excluindo um mundo de literatura, né? Então, nunca é uma digamos assim, opção, né? Quando a gente faz revisão de literatura. Então, obviamente, você vai perder um pouco de estudos, ou muitos estudos, certo? Mas isso não significa que, né, digamos assim, ele não vai publicar, não. O que a gente precisa, e a gente sempre vai falar em todas as nossas reuniões, é que a gente seja honesto com a nossa metodologia, certo? Então, se você não conseguiu fazer o acesso via periódicos, né, CAPES, via CAF, não coloque isso na sua metodologia e reconheça que isso foi uma limitação, certo? E aí, lá na limitação, você fala que os resultados que você apresentou precisam ser compreendidos a partir desta limitação, certo? Tem algumas pessoas inscritas. Professora? Oi. Tem. Pronto, muito obrigada. Sim. Pronto. Quem quiser ir falando pode se inscrevendo no chat também, que eu acho que fica melhor. A primeira é Kisna, que é o cuidado centrado, eu acho. Acho que a primeira é Cris. Kisna, depois Cris, depois Karim. Kisna. Isso, pessoal, está me escutando? Pronto. Sim, Kisna. Pronto, inicialmente eu quero pedir desculpas, Sim. Hoje eu estou com a instabilidade imensa na minha internet, por isso que a imagem não vai aparecer, para ver se sai pelo menos a voz. Mas, assim, é só uma dica com relação à seleção de descritores, porque, às vezes, a gente não tem noção, né, de que descritor eu posso pesquisar lá no Dex. Então, geralmente, eu oriento os alunos a fazer uma pesquisa no Google, de modo livre. Então, você coloca, por exemplo, eu quero ver se existe o descritor segurança do paciente. Então, eu boto lá no Google, segurança do paciente, artigo sobre segurança do paciente. E aí eu vejo quais descritores que os autores utilizaram, para ver se é, de fato, indexado lá no Dex. Então, é uma dica, porque, às vezes, de fato, a gente não tem muita noção, né, do que está indexado. Pronto, é só essa dica, Pétala. Ótimo. Cris.
Não vai? Então, Karine primeiro, E depois agora? Cris. Agora. Foi, volta. Foi? Chegou, Desculpa. chegou. Tá botando para resetar o tempo todo aqui o Meet. Enfim, Nossa. é do descritor também. Por isso, todo cuidado na forma quando a gente vai escolher os escritores para colocar no nosso estudo também. Porque é ele que vai ser a nossa identidade, vamos dizer assim, nos estudos de revisão, porque é o principal elemento, como Raíssa colocou, que a gente vai buscar, né? Então, se ele dá essa identidade, a gente tem que tomar muito cuidado para saber a temática realmente que vai colocar lá, porque aí o nosso artigo vai ser refinado na busca de alguém ou não, né? Então, por isso ele é muito importante. E também, ainda com o acesso do CAF, né? Ele é muito importante porque ele vai ampliar os horizontes do seu estudo. Claro, eu entendo o anseio de Débora, né, que ela fez várias perguntas com relação à instituição. Você pode pesquisar livremente. Entretanto, ele vai dar uma limitação da quantidade dos seus estudos, como a professora Petra colocou também, né? A importância do planejamento é isso. Pronto, a minha coleta de dados nessa revisão integrativa da literatura que eu vou fazer somente na UFRN, porque aí já vai dar o acesso e ampliar um pouco mais o leque de estudos que eu vou refinar na minha busca, né? Por isso que é importante também isso. Pronto, Karine. Oi, bom dia, pessoal. A minha dúvida é com relação ao periódico CAPES. Eu vi que vocês falaram muito a questão da busca, né? Vou fazer aqui uma busca por base de dados, para na base de dados eu realizar a minha busca. A minha dúvida é, no periódico ele também dá a opção de você buscar por assunto. O ideal é que eu faça a busca por assunto e ele já vai trazer um consolidado dessas bases, ou não? É melhor que eu vá na base e nela busque o que eu estou atrás. Tá. Em termos de, se você está fazendo uma revisão de literatura, né, para fins de produção de um artigo decorrente de uma revisão de literatura, a gente sempre vai indicar que você procure base a base, né, porque você precisa sistematizar esse processo. Mas se você está fazendo uma busca geral de aprofundamento teórico, pode usar o campo assunto, certo? Mas para fins de estudo de revisão de literatura, uma pesquisa bibliográfica com um objetivo de publicação futura dessa revisão, a gente sempre usa base a base. Tudo bem. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Se tiver, pode se inscrever aqui no chat. Eu vou só falar algumas coisinhas que eu tinha anotado, né? Que por vezes é a dúvida de algumas pessoas. Pode até estar na cabeça de vocês, mas vocês não colocaram. Alguém saiu da reunião. Então, a primeira coisa tem muito a ver com o que a professora Kisna e o que a professora Cris falaram, né? Agora, com relação à escolha dos descritores, né? É muito importante, né? A professora Raíssa falou isso também na apresentação. Por vezes, né, a gente pensava, quando, né, o lugar mais comum de se achar os descritores e as palavras-chave, né, de um estudo é quando a gente lembra lá do artigo que embaixo do resumo vai ter palavras-chave ou descritores, né? E aí, por vezes, as pessoas acham que aquelas palavras que estão ali embaixo do resumo saiu da cabeça, né, do pesquisador, né? Então, eu pensei, eu estava lá escrevendo o meu estudo, eu vi que eu falava de enfermagem, educação e doença renal, e fui lá e coloquei essas 3 palavras-chave porque eu achava que representava. Por muito tempo foi assim, né? Entretanto, na área da saúde, os descritores, eles foram criados com o objetivo de padronizar, né, essas coisas para parar de sair da cabeça das pessoas. Por quê, gente? Praticamente todas as bases de dados, a busca padrão, a gente vai falar isso na próxima sexta, mas a busca padrão deles, a primeira busca que ele faz, a palavra-chave, é nos descritores, né? Naquelas palavrinhas que estão ali embaixo do resumo. Então, se eu, né, tirei da minha cabeça que eu achei que a palavra mais adequada era qualidade, né, e não qualidade em saúde, o meu estudo, quando alguém pesquisar com o termo qualidade em saúde, simplesmente ele não vai ser achado, certo?
Então, a escolha dos descritores corretos para você colocar embaixo do seu resumo diz respeito ao seu estudo ser achado quando alguém for procurar estudos com aquele tema, certo? Então, por isso que o Dex ele foi criado, né, para padronizar essa forma de busca. E aí tem outra coisa fundamental que a professora Raíssa falou, é que o Dex ele traz esse vocabulário trilingüe, né? Então, ele traz o descritor em português, em inglês e em espanhol. Então, quando você for traduzir o seu resumo, por exemplo, para mandar o seu artigo para uma revista, nunca traduza os descritores, certo? Sempre pegue o descritor traduzido lá do Dex. Ele já traz a versão traduzida em inglês e já traz a versão traduzida em espanhol. Então, se você for mandar o seu resumo, né, para um tradutor fazer essa tradução, não mande os descritores, só mande o resumo mesmo, certo? A tradução você pega lá do Dex, porque é a forma padronizada de utilizar esses descritores, certo? Outra coisa muito legal, né, do Dex, que eu sempre, né, dou a dica para as pessoas usarem também, a professora aqui já deu a dica, né, de você fazer uma busca mais geral para ver quais os principais descritores estão sendo utilizados. Tem outra coisa muito legal do Dex, é que embaixo do descritor ele traz o conceito, né? Então, o conceito do descritor é uma coisa legal de vocês lerem para saber se de fato é aquilo que você está querendo buscar, certo? Então, como, por exemplo, se vocês fizerem a experiência de abrir o Dex e digitar enfermagem, vai vir muitos descritores, né? E você vai se perguntar, mas qual eu escolho? Vai lendo os conceitos e ver aquele que mais se adequa com o que você quer buscar, tá certo? E só para finalizar essa parte dos descritores, antes de passar para a próxima inscrição, tem algumas pessoas que podem se perguntar, mas eu nunca posso usar uma palavra-chave, né? E se eu for pesquisar alguma coisa que não está no Dex, o que eu faço, né? E aí tem aquela questão, né, que a professora Raíssa falou dos descritores controlados e não controlados. De fato, ainda existe essa nomenclatura, né? O que é um descritor controlado? É aquele que está cadastrado no Dex. O que é um descritor não controlado? É aquele que não está cadastrado no Dex. A gente pode simplesmente chamar o descritor não controlado de palavra-chave, certo? É a mesma coisa. O que é uma palavra-chave? É aquela que não está no Dex, ok? E aí, eu posso usar uma palavra-chave? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, certo? Na minha dissertação, eu estudei técnicos em enfermagem. E aí, eu acho que todo mundo sabe que a realidade, né, da divisão do trabalho da enfermagem, ela não é igual em todos os países, né? O Brasil é um dos únicos países que tem enfermeiros, técnicos, auxiliares e por aí vai. Então, o que acontece? Quando eu fui fazer as minhas buscas, lá na época da minha dissertação, 2012, não existia o descritor técnico em enfermagem. Só existia o descritor auxiliar de enfermagem, que nós sabemos que não é a mesma profissão, certo? E aí, o que acontece? Eu não ia usar técnico em enfermagem? Eu não poderia fazer isso, porque para o meu estudo era extremamente importante pesquisar com a palavra-chave técnico em enfermagem. Então, toda vez que isso acontecer com vocês, né, se o seu estudo tem um tema muito importante que não está cadastrado no Dex, o que a gente sempre dá a dica? Use as combinações. Combine um descritor não controlado com um controlado, certo? E aí você vai ter uma pesquisa mais aprofundada, ok? E uma outra coisa fundamental, gente. Se você está fazendo o seu estudo e você percebe que o seu descritor não está no Dex, tem alguém com vento. Acho que é Theo, né? Tá um barulhinho de vento. Por exemplo, né, lá no meu exemplo, eu estava pesquisando o técnico em enfermagem, percebi que não tinha o descritor técnico em enfermagem no Dex. Aí, qual é o nosso papel também, gente? Esse site Dex, ele é atualizado permanentemente. Então, se você percebe isso, é o seu papel entrar lá no Dex e mandar uma mensagem para eles, sugerindo a inclusão do descritor tal, que você identificou que esse descritor não está, mas que é muito importante na realidade brasileira. Então, o Dex, ele aceita sugestões, certo? Então, lembrem disso. Se você está fazendo uma pesquisa e você identificou que o seu descritor não está no Dex,
você não vai aceitar isso para a vida toda. Você vai lá e manda uma sugestão. E aí, né, terminando essa parte do exemplo, né, fechando o parêntese, eu fiz essa sugestão e hoje técnico de enfermagem é um descritor controlado, certo? Então, isso é real. Então, como a pesquisa ela é muito dinâmica, surgem novos descritores, enfim. Então, o nosso papel é estar contribuindo, sugerindo também, certo? Vamos voltar para as inscrições. Elizabeth. Na verdade, eu acho que é até uma dúvida besta, mas só para ter certeza mesmo. Hoje eu não tenho mais vínculo com a FRN, né? Como estudante. Mas mesmo assim, eu tenho acesso à mesma quantidade de artigos, porque eu já tentei, já acessei, eu já acessava o CAF antes, mas eu não tenho certeza, depois vocês falaram, se eu tive acesso às mesmas quantidades, mas eles aceitam meu login e minha senha antigos, mesmo de quando eu tinha vínculo. Uhum. De fato, o nosso login e senha da universidade, ele nunca se perde, né? Tanto é que se você acessar o CIGA, apesar dele estar ali como vínculo desativado, mas você consegue acessar tudo, né? Então, hoje, o acesso CAF, o acesso a toda a ferramenta do G Suite, por exemplo, né? Essa reunião que a gente está fazendo aqui no Google Meet é com acesso que a gente está fazendo da nossa pós-graduação, que já acabou, né? Então, a UFRN, ela mantém, né, esses logins. Então, se você acessa o CAP e consegue logar, e aparece lá no periódico, acesso por Universidade Federal do Rio Grande do Norte, você está tendo acesso a tudo, certo? Deixa eu ver quem mais. Kisna. Pronto. Só para complementar e ampliar mais os nossos conhecimentos acerca dos descritores. É bom destacar que não existe apenas os descritores, né, indexados lá no DEX. Existem também os meshes que a gente vai, né, no decorrer das reuniões do grupo aprofundar, porque às vezes o banco de dados, se for um banco de um banco de dados internacional, ele não aceita o DEX, e sim aceita o mesh. Então, mais adiante, né, nas próximas reuniões, a gente também vai trabalhar essas questões, certo? Mas, além dos DEX, também existem mesh, que é mais voltado para periódicos internacionais. Perfeito. Só isso. Débora. Sim, professora. Seria com relação ainda a esses estudos, né? Você falou, você respondeu, você entendeu a pergunta que eu tinha feito. No caso, a gente pesquisar, que eu ainda não tenho o cadastro do CIGA ativo. No meu caso, pesquisar nas dependências da UFRN, como você citou. Aí eu posso, nesse caso, utilizando as dependências da UFRN, né, os computadores, o acesso de lá. Então, eu posso ter esse acesso mais amplificado, igualmente uma pessoa que teria o e-mail, a senha, o login de lá? É a mesma forma? Pode sim, quer dizer, a primeira coisa é que você não vai fazer isso agora, né? Não vá para lá. Não, é verdade, certo. Não saia de casa. Mas sim, certo? A forma de você identificar, Débora, que está logado pela UFRN é quando você entra no site Portal do Periódicos CAPES e ao invés de estar acesso livre, vai estar acesso por Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas se você tiver nas dependências da UFRN, isso vai ser automático, certo? E aí, nesse caso, é a mesma coisa que logar pelo CIGA. Tanto é que não faz sentido, estando dentro da UFRN, eu acessar pelo CAP, porque dá no mesmo, certo? Então, na verdade, são duas formas. Respondido? Era isso? Respondido, sim. Pronto. Carinho. Ainda nessa questão da busca, quando você vai procurar o descritor lá no DESC, como vocês já falaram, ele dá em outras línguas também, em inglês, enfim. Quando eu faço a busca pelo portal de periódicos, eu uso
eu uso o descritor em português. Ele vai me trazer artigos também em outras línguas ou não? Eu vou precisar também fazer essa busca usando esses descritores em outras línguas? Usando o campo assunto, né? Não o campo base. Isso. Mas mesmo se eu usar o campo base, se eu for buscar na base, por exemplo, deixa eu tentar me fazer melhor, entender melhor. Eu sei que na PubMed você vai ter melhores resultados usando o Mesh, não é isso? Ou não? Sim. Todas as bases em inglês, você nunca vai usar o Dex. Você sempre vai ter que usar o Mesh, certo? Por isso que dentro do nosso protocolo, a gente vai ter que fazer a nossa combinação para bases em português e a nossa combinação para bases em inglês. A combinação para as bases em português, você vai usar o Dex. A combinação para as bases em inglês, você vai usar o Mesh. Entretanto, a gente sempre começa pelo Dex, aí pega lá o descritor traduzido do inglês, abre o Mesh e vê se é igual, se tem alguma modificação, né? A gente faz esse caminho. Mas para as bases em inglês, tem que ser com o Mesh, ele não reconhece o Dex, certo? E aí, se você for fazer essa mesma coisa pelo campo assunto, aí a gente indica que você pesquise em português e depois em inglês, porque pode ser que não venha todos os estudos. Certo. Mas vai depender da base, isso é muito importante. Michel adicionou aqui uma informação extremamente importante. Obrigada, Michel. Não basta você ir para a UFRN, né? Você tem que estar logado na internet da UFRN. E hoje a internet da UFRN ela é aberta, né? Então, se você logar na internet da UFRN, aí ele já faz esse acesso automático, né? Muito obrigada, Michel, pela adição. Mais alguém, alguma dúvida? Os docentes queriam acrescentar alguma coisa? Pode ir, Karina. Não é nenhuma dúvida. Na verdade, é uma dúvida e seria uma sugestão, caso tenha como acontecer. Tem como eu levar do portal Periódicos, depois que eu entrei na base, os artigos que eu selecionei para o Mendeley? Raíssa, sabe? Oi. Isso aí, Karine, é uma configuração que você faz no seu desktop, tá? No seu computador, você precisa ativar uma extensão do Mendeley, que aí, quando você clicar, deixa eu ver se dá para você ver daqui. Eu já tenho ela e tudo. Não, eu sei. Aí, ó, isso aqui, ó, esse símbolozinho que ele tá aqui, aí, quando você, o símbolozinho do Mendeley, quando você tá lá na base, se você clicar, né, você tem como clicar com, salvo engano, você seleciona, ao clicar lá no ícone do Mendeley, no seu desktop, dentro da página da base, aí ele vai dar a opção de você selecionar todos aqueles estudos que você quer. Ele fica como se, o que a base trouxe, você conseguiu clicar e selecionar, e ele joga para dentro do Mendeley, certo? Pelo menos assim, você consegue. Sim, no caso eu entrando direto na base lá, né? Pela base. Se você entrar na base e o seu computador já está instalado o desktop do Mendeley, aí você tem como selecionar só aqueles estudos. Só trazendo aqui para os demais, Karen, depois, inclusive, a gente pode fazer mostrar direitinho, porque funciona, sabe? Só para dizendo para os demais que podem não saber o que é Mendeley, o Mendeley é um gerenciador, né, de referências, é uma forma de nós trabalharmos com a produção também de trabalhos científicos, de estudos, e aí ele nos ajuda a ser como uma nuvem, é como um repositório onde eu tanto posso salvar os meus estudos, tá? Eu fico com esses estudos salvos em uma nuvem, mas também dentro do meu computador, e ele me facilita na hora de fazer as citações. Quando eu estou escrevendo e o Mendeley está instalado no meu computador, eu posso facilmente fazer a referência e a citação no caso, e a referência desses estudos de forma mais fácil. Isso poderia, ou poderá, não sei, até ser um tópico para uma próxima reunião,
Essa semana eu estava conversando com as meninas e a gente realmente fazendo uma discussão, Karine, no sentido de se o Mendeley, ele consegue, se eu consigo escrever no Google Drive, certo? Já com as ferramentas do Mendeley, e eu não consegui fazer isso ainda. Não sei se você tem usado, Não, se eu perdi conseguiu. as minhas anotações daquela aula que a gente teve. Sim. Aí eu ia sugerir isso para tipo... Entrar como uma aula, né, de Mendeley. Isso. Porque, assim, existem vários, né? Mas, pode falar, Petra. Legal. Não, a gente teve algumas propostas indecentes aqui no chat. Será que rola uma reunião de Mendeley? Então, talvez a gente possa convidar alguém para falar, né? Particularmente, eu não uso Mendeley, né? A gente pode conversar sobre isso a posteriori, né? Mas eu não enxergo benefícios versus custos de forma qualitativa, mas isso é uma concepção de cada pesquisador, certo? Mas a gente pode até ver alguém que tenha mais experiência, trazer um convidado um dia desses, numa reunião, quem sabe. Tá anotado, certo, Alexandre, E anote aí, e faz o print aí, que o próprio Michel, ele falou aqui que ama o Mendeley. Então, amar já é o primeiro passo. Tem quem vai falar sobre o Mendeley pra gente. Gente, só antes da gente dar continuidade, e tá ótimo esse papo, né? Mas eu vi uma pergunta que Vilma tinha feito aqui no chat com relação à escolha das bases, né? Como é que eu vou escolher e tal. Gente, não se angustiem em termos disso, porque é quase aquilo que eu aprendo fazendo mesmo. Quanto mais vocês experienciarem, a leitura é muito importante, né? Então, se eu estou começando a entrar nesse universo das bases de dados, leiam revisões de literatura sobre a temática semelhante, vejam quais bases de dados essas revisões têm utilizado. Aí vocês entram nos sites das bases, vê o tema, quais que elas reúnem, certo? É um processo de experimentação em que a gente vai a cada dia se aperfeiçoando. Nenhum de nós aqui, inclusive os docentes, é 100%, né, digamos assim, capacitado para usar todas as bases. A gente sabe usar as que a gente usa mais, e isso, né, a cada dia tem aparecido novidades. Então, metodologia, né, científica é uma coisa que a gente vai estudar para o resto da vida, e a gente entende que esses diálogos aqui, eles ajudam, né? A gente está compartilhando, a gente está crescendo, a gente tem aprendido tanto quanto todos, né, que estão nesse momento, certo? Então, só para dar continuidade, como eu falei para vocês, a gente tem uma proposta para nossa próxima discussão da próxima sexta-feira, que é a gente fazer uma continuidade, né, dessa discussão, só que agora pensando na parte prática, né? Então a gente quer fazer uma reunião na próxima sexta em que a gente apresente. Karine, se você puder mutar seu microfone, agradeço. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher algumas bases de dados. É impossível, né, a gente mostrar todos. Talvez seja a parte 2, de uma parte 3, de uma parte 4. A gente pode ir fazendo outras bases. Mas a gente escolheu que vocês vão escolher, né, as bases de dados em que a gente vai trabalhar na próxima sexta-feira, certo? Então, para isso, a gente gostaria que vocês acessassem esse site agora, chamado www.mente.com. Por favor, acessem esse site e aí vocês vão digitar esse código que está aí na tela, né? Quando vocês acessarem, a primeira coisa que ele vai pedir é o código 548704. E aí vocês vão poder votar em 3 bases de dados, aquelas 3 bases de dados que vocês gostariam que a gente abordasse na próxima sexta-feira, certo? Então, vamos fazer isso rapidinho agora, para que a gente já saia, né, definido o tema da nossa próxima reunião. Então, por gentileza, quem puder aí abrir uma outra janelinha da internet de vocês, acessar www.mente.com para vocês votarem. Deixa eu só abrir o site, para ficar melhor.
É que eu vou compartilhar com vocês, só um instante. Tá todo mundo vendo o site? Então, começaram a aparecer os votos. Boa. Ou seja, PubMed está disparada, né? Tá ganhando. E Linux agora Subiu. PubMed, Lilacs e Scopus, por enquanto. Vamos ver se mais algumas pessoas votam. Para a gente encerrar. Então, né, enquanto vocês estão definindo, né, na próxima sexta-feira, o que a gente vai fazer é quase que um passo a passo, né, de acesso com dicas, né, obviamente é impossível esgotar, né, tudo de base de dados, mas com dicas para essas 3 bases mais votadas que a gente imagina que seja que vocês mais, né, utilizem ou queiram utilizar também. Então, vai ser uma coisa bem prática, né? A gente vai abrir a base, simular algumas buscas, mostrar os filtros mais interessantes de cada uma das bases. Uma coisa é fato, gente, cada base usa uma interface diferente, infelizmente elas não têm interfaces iguais, certo? Tem algumas bases mais fáceis de pesquisar, que trazem filtros mais interessantes, tem outras que são mais limitadas. Por exemplo, a PubMed é uma do que nos dá muito trabalho na busca, porque ela não tem filtros tão interessantes, mas que é uma base muito utilizada, por isso que eu imagino que ela está em primeiro lugar, né? E aí a gente vai fazer a abordagem, né, dessas 3 mais votadas. Já me preocupo agora, porque o terceiro lugar está empatado. Alguém, por favor, desempate esse negócio. Mas, enfim. Alguém que não conseguiu votar ainda? Eu acho que é isso, né? Eu acho que vocês estão querendo deixar em apuros mesmo para abordar 4 bases. Sim, Débora, a BVS é uma base de dados. Ai, desempatou, graças a Deus. Bom, gente, por enquanto, né, a gente está aqui com PubMed, Lilacs e Cielo, certo? Vai ficar aí aberto, se alguém não conseguiu votar porque, né, não está nesse momento conseguindo acessar, mas quem não conseguiu acessar agora, anota aí no papelzinho o site e o código, certo? Para votar quando a reunião acabar. E aí, hoje à tarde, a gente divulga, certo? As 3 bases que a gente vai trabalhar na próxima. Então, só anotem aí, porque agora eu vou fechar. Quem não conseguiu votar, o site é www.mente.com e o código é 548704, certo? E aí, só antes de a gente encerrar, eu queria fazer um último compartilhamento com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não sei se está todo mundo vendo aí na telinha. Na verdade, é um compartilhamento mesmo, né? Na próxima quarta-feira, gente, a escola ela vai começar a divulgar esse evento na segunda, mas eu queria divulgar para vocês de antemão. Na próxima quarta-feira, dia 13 de maio, às 16 horas, a gente vai fazer uma live. Vilma está por aí, se depois ela quiser falar.
promovida pela monitoria de metodologia científica do nosso curso de gestão hospitalar, lá da escola. E o tema da live, ela vai ser a pesquisa científica em tempos de pandemia, certo? A gente vai ter 2 convidados fazendo esse debate, né? A professora Jacileide, lá da escola, e o epidemiologista Ion Andrade, que ele é epidemiologista da CESAP e faz parte do Comitê Covid, né, daqui do Rio Grande do Norte. Então, a gente vai ter aí um debate interessante sobre pesquisa científica, né, nesse contexto atual, e vocês estão todos convidados. A escola ela vai divulgar, como eu falei para vocês, né, na segunda-feira, o link todo direitinho, mas vai ser transmitido pelo YouTube da escola, certo? Então, ficam todos convidados também para participar desse momento. Então, dia 13 de maio, próxima quarta, às 16 horas. Deixa eu só voltar para a tela inicial. E eu acho que é isto. Queria agradecer, eu acho que foi muito rico, né, o momento de hoje. Que a gente tenha, né, mais momentos assim. Eu acho que o diálogo é a parte mais interessante e hoje muitas pessoas participaram. Então, agradecer, né, e aí nesse finalzinho eu vou pedir para a gente fazer aquela foto final. Todo mundo sorrindo. Prontinho, vamos lá? Todos prontos? Cadê? Michel tá sem câmera, Alice, Lanúzia. Alguém já saiu? Eu falei em foto, algumas pessoas saíram. Ai, Bia linda ali. Alice, consegue compartilhar a câmera? Pronto, perfeito. Então, vamos lá, todos sorrindo. Só um instantinho, fazer uma última tentativa. Todos sorrindo. Ok, gente, muito obrigada por hoje. E aí a gente volta a se encontrar nos próximos momentos. E aí, lembrando, eu coloquei aqui no chat, só acessar lá o nosso Instagram, tem uma postagem sobre como acessar o nosso Google Classroom. E aí essas reuniões, elas ficam lá gravadas, tá bem? Tchau, tchau, gente, foi um prazer.